Olá! Para quem está começando a programar, é super comum, né? Ver um código que se comporta de um jeito inesperado, ou ficar pensando o que realmente acontece ali por baixo dos panos quando o programa roda. Porque às vezes é rápido e às vezes nem tanto. É, essas perguntas são ótimas. E a resposta, olha, muitas vezes não está só nas linhas de Python ou JavaScript que a gente escreve. Está mais fundo. Nas camadas que as linguagens modernas tentam esconder um pouco. Exato. Essas camadas de baixo nível da computação, raiz mesmo, que ainda mandam no jogo, sabe? Mesmo que a gente não veja sempre. E são justamente essas camadas que a gente vai explorar hoje. A ideia é fazer uma análise mais a fundo, né? E lá nos fundamentos. Começar com bits, bytes. Isso, entender como um processador tipo pensa, como a memória funciona de verdade, stack, heap, e aí chegar em como organizar os dados para ser eficiente. Para fazer isso, a gente se baseou em uns materiais bem legais, umas transcrições que vão desde o hardware de um Nintendinho, pensa só. Que é um ótimo exemplo de como se virar com pouquíssimo recurso. Total, até chegar na complexidade de compiladores, bancos de dados que usamos hoje. A gente vai tentar conectar esses pontos. A missão, então, é mostrar como as limitações do passado acabaram moldando as ferramentas que a gente tem hoje e por que entender isso faz a gente programar melhor. Isso, não só usar a API, mas sacar o porquê dela funciona daquele jeito. Ok, então, vamos começar essa jornada pelos pilares mesmo. Vamos lá. O ponto zero, né? Tudo, absolutamente tudo no computador é binário. 0 e 1. Pode parecer repetitivo, mas é. É a base de tudo, né? Com certeza. E aquela diferença que às vezes confunde, isso é um arquivo de texto, isso é um arquivo binário. Na real, é pura convenção de como a gente interpreta aqueles zeros e uns. Então o arquivo de texto é só um arquivo binário que segue um padrão tipo ASCII ou Unicode. Exatamente. Uma sequência de bits que, por convenção, a gente lê como A, B, C. Qualquer outra coisa, uma imagem, uma música, o seu programa compilado, é binário porque a interpretação é diferente. Se tentar abrir no bloco de notas... Vira aquela sopa de letrinhas estranha, né? O famoso lixo na tela. Isso. Porque a sequência de bits não faz sentido como texto naquela convenção específica. E pra gente não ficar maluco olhando um monte de 0 e 1, tem o hexadecimal. Que é só um atalho, né? Cada dígito hexa representa 4 bits. Fica bem mais fácil de ler e inspecionar um arquivo binário. Ferramentas como o XGED, que você mencionou, mostram isso direitinho. O hexa de um lado e a tentativa de mostrar como texto do outro. Beleza, entendido os bits. E como a CPU, o processador, lida com isso? Pegando o exemplo do Nintendinho de novo, o 6502. Como ele funcionava? Imagina ele bem simples. Ele conversa com a memória e com os outros chips usando estradas, os barramentos. Uma estrada para o endereço onde ele quer ler ou escrever e outra para os dados o que ele vai ler ou escrever. No 6502, essa estrada de dados era de 8 bits. E tinha um clock para sincronizar tudo, né? Um pulso constante. Exato. O ciclo básico da CPU é buscar uma instrução na memória, um código numérico, o opcode, que diz o que fazer. Tipo, carregue esse dado, some aquilo, guarde o resultado aqui e parte para a próxima instrução. E para fazer isso rápido, ele usa umas memórias internas minúsculas e super rápidas, os registradores. São tipo variáveis globais bem na cara da CPU. E falando em como as coisas são guardadas na memória, tem um detalhe que você falou que pega muita gente, né? O tal do NGNS. Ah, sim. A ordem dos bytes é crucial quando você mexe com dados binários crus. Processadores como Intel, AMD e o próprio 6502 do NES são Little Endian. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que um número que ocupa mais de um byte, tipo um endereço de 16 bits, como 0x8000, ele é guardado na memória com o byte menos significativo primeiro. Então, na memória estaria 00 seguido de 80. Invertido do jeito que a gente leria normalmente. Outros sistemas são Big Endian, que guardam 80 seguido de 00, que parece mais natural pra gente. Exatamente.
Não saber disso pode causar muita dor de cabeça ao ler um formato de arquivo binário, ou trocar dados entre sistemas com engines diferentes. E voltando às limitações do 6502, ele só conseguia ver 64 kilobytes de memória total, por causa do barramento de endereço de 16 bits, certo? Isso. E nesses 64 KB tinha que caber tudo. A RAM, que no Nintendinho era ridícula, só 2 KB, a ROM do cartucho com o jogo, e os endereços para controlar vídeo, som, controle, tudo espremido ali. Como que faziam para colocar jogos enormes naquilo? Aí que entram os tais mappers nos cartuchos. Eram chips extras no cartucho que faziam um truque. Eles conseguiam chavear, tipo trocar, qual pedaço da memória ROM grandona do cartucho aparecia naquela janela de 64 KB que a CPU conseguia ver. Ah, então a CPU sempre via 64 kilobytes, mas o mapper podia mudar quais 64 kilobytes ela estava vendo naquele momento, pegando de uma ROM maior no cartucho. Exatamente. Era uma forma de expandir a memória acessível sem mudar o processador. Super engenhoso. E o que eu acho fascinante aqui, pensando em quem está aprendendo a programar hoje, é como entender essas restrições do passado dá uma perspectiva diferente, né? Totalmente. Mesmo hoje, com gigabytes de RAM, saber como era programar com 2 KB te faz pensar 2 vezes sobre eficiência, sobre o custo real do que você está fazendo no código. Ajuda a não ser displicente com os recursos, mesmo quando eles parecem infinitos, né? Ensina a otimizar. Claro, ninguém ficava programando direto com os números hexadecimais dos opcodes, tipo A9 8D. Seria insano. Aí veio o assembly. Isso. Que usa mnemônicos, palavras curtas tipo LDA para load acumulador, STA para store acumulador. Bem mais fácil de ler e escrever. Aí um programa chamado Assembler traduzia esses mnemônicos para o código de máquina que a CPU entende. Já é um passo de abstração, mas ainda está colado no hardware, né? Você está falando direto com a CPU, praticamente. Exatamente. Para subir mais um nível vieram as linguagens de alto nível, como o C. Com C, a gente para de pensar em registradores específicos, mas ganha outra responsabilidade. Gerenciar a memória explicitamente. E os tipos de dados, né? Int, char, float. E isso nos leva direto para 2 conceitos que são, fundamentais para entender como o C e muitas outras linguagens funcionam por baixo. A stack e o heap. A pilha e o monte. Como funciona isso? A stack, a pilha, é usada principalmente para gerenciar as chamadas de função. Quando você chama uma função, um bloco de memória, o stack frame, é criado na stack. E o que tem nesse frame? Tem um endereço para onde o programa tem que voltar quando a função terminar, tem cópias dos parâmetros que a função recebeu e espaço para as variáveis locais daquela função. É tudo muito organizado. Last in, first out. LIFO. Tipo uma pilha de pratos. O último que entrou é o primeiro a sair. Perfeito. E é rápido e automático. Quando a função retorna, o frame dela é simplesmente desempilhado, liberando a memória. Mágico. Mas tem um limite, né? O tal do Stack Overflow. Tem. A stack tem um tamanho fixo, geralmente pequeno. Se você tem uma função que chama a si mesma, recursivamente sem parar, vai empilhando frame atrás de frame. Até estourar o limite. E aí o programa geralmente quebra feio. É um bom exemplo de que a stack é rápida e conveniente, mas limitada. E como os dados vão para a função? Você falou em cópias dos parâmetros. Em C, o padrão é passagem por valor. Uma cópia do dado é feita e colocada no stack frame da função chamada. Se for um int, beleza. Mas se for uma estrutura de dados gigante, copiar tudo pode ser lento e gastar muito stack. E qual a alternativa? Usar ponteiros. É a passagem por referência. Em vez de copiar o dado inteiro, você passa só o endereço de memória onde o dado original está. Ah, muito mais eficiente para dados grandes. E a função consegue alterar o original, né? Porque ela tem o endereço dele. Exato. E aí entram os famosos ponteiros. Eles dão esse poder de acessar a memória diretamente. É, mas também são perigosos, né? Se usar um ponteiro errado, apontando para lugar nenhum, ou para a memória que já foi liberada... pode causar bugs terríveis, crashes, falhas de segurança. É uma ferramenta poderosa, mas exige muito cuidado. E se você esquecer de gerenciar a memória que o ponteiro aponta... E quando a gente precisa de memória que dure mais que a função,
Ou que o tamanho a gente só sabe na hora que o programa está rodando? Aí entra o heap. Pensa no heap como uma área de memória bem maior, mais bagunçada, vamos dizer assim. Não tem a organização LIFO da stack. E como a gente usa? Em C, você pede um bloco de memória no heap usando a função malloc, Memory Allocation. Você diz quantos bytes quer e ela te devolve um ponteiro para esse bloco. Legal. E qual é a pegadinha? A pegadinha é, a memória que você alocou no heap com malloc não é liberada automaticamente quando a função termina, nem quando o ponteiro sai de escopo. Ela fica lá. Até quando? Até você, programador, explicitamente liberar ela usando a função free, passando o mesmo ponteiro que o malloc te deu. Ah, se esquecer de dar free. Jim. Então a escolha é stack para coisas rápidas, locais, temporárias, gerenciamento automático, mais ilimitado. E heap para coisas que precisam durar mais, tamanho dinâmico, mais flexível, mas com gerenciamento manual e perigoso. Exatamente esse o trade-off. Dominar isso é chave para evitar muitos bugs comuns, especialmente em linguagens como o C ou C++. Com esses blocos de construção, memória, ponteiros, a gente monta as estruturas de dados. As mais básicas são as lineares, né? Arrays e listas ligadas. Isso. Arrays são simples. Um bloco contínuo de memória, guardando vários elementos do mesmo tipo e tamanho, tipo um array de 10 inteiros. A vantagem é o acesso super rápido, né? Se eu quero o quinto elemento, eu calculo o endereço na hora e pego ele. O famoso O de 1. Exato. A desvantagem é que o tamanho geralmente é fixo. Se você precisa de mais espaço, tem que alocar um array novo, maior, e copiar tudo para lá. Pode ser caro. E a alternativa para mais flexibilidade? As listas ligadas, linked lists. Em vez de um bloco contínuo, você tem nós. Cada nó guarda um dado e um ponteiro para o próximo nó da lista. Ah, então os nós podem estar espalhados pela memória, não precisam estar juntos. Exatamente. Isso torna muito fácil adicionar ou remover um nó no meio da lista, por exemplo. Se você tem o ponteiro para o nó anterior, é só ajustar uns ponteiros. Operação O de 1. Bem rápido. Mas para achar um elemento específico, tipo o 10º da lista. Aí você tem que começar do primeiro nó e ir seguindo os ponteiros até chegar lá. É um acesso sequencial, O de N. Mais lento que o acesso direto do array se a lista for grande. Entendi. E se eu quiser agrupar dados de tipos diferentes, num bloco só? Tipo nome string, idade int, altura float. Para isso, em C, usamos as structs. Você define um novo tipo que agrupa essas variáveis diferentes. O compilador organiza elas num bloco contínuo na memória para você. É a base para criar tipos de dados mais complexos. Show. Então a forma como a gente combina esses pedaços, structs, arrays, ponteiros, na stack ou no heap, define como nosso programa organiza e acessa os dados, impactando direto na performance e na complexidade. Exatamente. E entender essas estruturas básicas é o primeiro passo para entender as mais avançadas, como árvores. Ok, já entendemos bastante sobre memória, mas e o código em si? Como que um arquivo de texto tipo meuprograma.c vira algo que a CPU consegue executar? Como que printf, hello, se transforma em instruções de máquina? Essa é a jornada da compilação ou interpretação. É um processo bem interessante, com várias etapas. Geralmente começa com a análise léxica. Léxica? O que é isso? O código-fonte é lido caractere por caractere e quebrado em tokens. São as menores unidades que têm significado na linguagem. Tipo, a palavra if é um token, o nome de uma variável x é outro, o operador plus é outro, um número como 10 é outro. Entendi. Ele divide o texto em palavras e símbolos que a linguagem entende. E depois? Vem a análise sintática, o parsing. O parser pega essa sequência de tokens e verifica se ela segue as regras da gramática da linguagem. Tipo, um if tem que ter parênteses depois, com uma condição dentro, e depois um bloco de código. Se a sintaxe estiver correta, o que ele faz? Ele monta uma estrutura de dados chamada Árvore de Sintaxe Abstrata, ou AST, Abstract Syntax Tree. É uma representação em árvore da estrutura lógica do seu código.
Ela ignora detalhes como espaços em branco extras ou onde exatamente você colocou o ponto e vírgula, focando na relação entre as partes. Essa variável está sendo atribuída, essa função está sendo chamada com esses argumentos. E essa AST é importante. Muito. É a partir dela que muita coisa acontece. O compilador vai usar ela para gerar o código, mas ferramentas de análise estática, linters, formatadores de código, tudo isso geralmente trabalha em cima da AST. Legal. E aí vem a parte da mágica do compilador, as otimizações. Exato. Um compilador moderno não só traduz a AST, ele analisa essa árvore profundamente e tenta otimizá-la. Um exemplo bem simples é o constant folding. Se você escreveu x igual a 2, 3, o compilador já percebe que isso é sempre 6 e pode trocar por x igual a 6 diretamente no código final. Faz sentido, mas deve ter coisas bem mais complexas, né? Nossa, muito. O compilador pode reordenar instruções para aproveitar melhor o pipeline da CPU, pode eliminar código que nunca vai ser executado, pode substituir uma chamada de função pequena pelo próprio corpo da função ali no local, inlining. Para fazer essas otimizações mais avançadas, eles usam algo intermediário, né? Uma tal de representação intermediária, IR. Isso, como o LLVM-IR ou o RTL do GCC. É como se fosse um código assembly genérico, que não é específico de uma CPU nem da linguagem original. O compilador faz um monte de otimizações nessa IR, que é mais fácil de manipular, e só no final ele traduz a IR otimizada para o código de máquina específico da arquitetura-alvo, Intel, ARM, etc. O ponto-chave, então, é que o compilador pode, reescrever bastante o meu código original. Pode e vai. Aquele código limpo, legível que a gente escreve é para nós humanos. O compilador vai transformar ele em algo que pode parecer bem diferente, mas que executa da forma mais eficiente possível na máquina. É uma transformação, não uma tradução literal um para um. E como isso se relaciona com aquela velha briga compilado versus interpretado? Ainda faz sentido essa divisão? Faz, mas a linha está bem mais borrada hoje. Tradicionalmente, linguagens como C, C++ e Rust são compiladas ahead of time. Antes da hora. Isso. Todo o processo que a gente falou, análise, otimização, geração de código de máquina, acontece antes de você rodar o programa. O resultado é um arquivo executável nativo, prontinho para rodar. Tem um passo final, a linkagem, que junta o seu código compilado com o código de bibliotecas que você usou. A vantagem aí é performance, né? O código já está super otimizado para a máquina. Geralmente sim, potencial de performance máxima e, muitas vezes, menor uso de memória na hora de rodar, porque não precisa do compilador junto. E o lado interpretado? Python, JavaScript, Java? Originalmente, um interpretador lia o código-fonte linha por linha e executava na hora. Bem mais flexível, você podia mudar o código e rodar de novo rapidinho. Mas muito mais lento, porque cada linha era analisada e executada toda vez. Mas hoje não é mais assim, né? Tem o JIT. Exatamente. A maioria dessas linguagens hoje usa a compilação just-in-time, JIT. Funciona assim. Uma máquina virtual, VM, como a JVM do Java ou o V8 do JavaScript Node, começa meio que interpretando o código. Mas aí ela fica de olho, né? Fica. Ela monitora quais partes do código estão sendo executadas com mais frequência, os chamados hotspots. E aí, durante a execução do programa, ela pega esses hotspots e compila eles para código de máquina nativo otimizado e guarda esse código compilado num cache. Ah! Então, na próxima vez que for executar aquele trecho, já usa o código de máquina direto, que é rápido. Isso. Busca o melhor dos dois mundos, a flexibilidade da interpretação inicial com a performance da compilação nativa para as partes críticas. Então, hoje, quais são os trade-offs reais entre AOT e JIT? Olha, a AOT ainda tende a dar a melhor performance de pico e ter menor overhead, gasto extra de memória e CPU, além de um tempo de inicialização geralmente mais rápido, porque toda a compilação pesada já foi feita antes. E o JIT? O JIT pode ter uma inicialização inicial mais rápida, porque começa interpretando logo, e oferece mais flexibilidade dinâmica carregar código novo em tempo de execução, por exemplo.
mas pode ter aquele tempo de aquecimento até compilar os hotspots e consome mais memória porque o próprio compilador DIT está rodando junto com o seu programa. Então a escolha depende muito do que se prioriza. Velocidade máxima e menor consumo, ou flexibilidade e talvez um desenvolvimento mais rápido. Exatamente. E muitas plataformas hoje usam até abordagens híbridas. Não é mais tão preto no branco. É uma busca contínua por esse equilíbrio. Performance, flexibilidade e, claro, a produtividade de quem está desenvolvendo. Falamos das estruturas lineares, arrays e listas. Mas e quando a gente precisa buscar coisas muito rápido ou num volume gigante de dados? Ou representar coisas que têm hierarquia, tipo pastas e arquivos? Aí as árvores entram em cena. São estruturas de dados hierárquicas. Tem uma raiz, nós que podem ter filhos e folhas que são os nós finais. E a mais famosa para busca é a árvore de busca binária, a BST, né? Essa mesma. A regra dela é fundamental. Para qualquer nó da árvore, todos os valores na subárvore esquerda são menores que o valor do nó e todos na subárvore direita são maiores. E por que essa regra é tão boa? Porque permite buscar um valor muito rápido. A cada passo, você compara o valor que busca com o nó atual. Se for igual, achou. Se for menor, você sabe que ele só pode estar na esquerda. Se for maior, só pode estar na direita. Você descarta metade da árvore a cada comparação. Ah, por isso a busca, a inserção e remoção são em tempo logarítmico, odd log n, na média. Porque você vai dividindo o problema pela metade. Exatamente. Para 1 milhão de itens, em vez de 1 milhão de comparações, como numa lista no pior caso, você faz umas 20. É uma diferença brutal. Parece a estrutura perfeita. Tem alguma pegadinha? Tem. A BST simples só garante essa performance odd log na média, no pior caso. Qual seria o pior caso? Se você inserir os dados já ordenados. Imagina inserir 1, depois 2, depois 3, depois 4, a árvore vai ficar toda esticada para a direita. Vira basicamente uma lista ligada. E aí a busca volta a ser ON, linear. Perdeu toda a vantagem. Exatamente. A eficiência logarítmica depende da árvore estar razoavelmente balanceada, com a altura dela sendo proporcional ao logaritmo do número de nós. Putz, e como que a gente resolve isso? Não dá para contar com a sorte dos dados não virem ordenados. Aí é que entram as estruturas de dados mais inteligentes. Usamos árvores autobalanceadas. Tipo AVL, Red Black Trees. Essas mesmas. São tipos de BSTs que têm regras adicionais e mecanismos para garantir que a árvore nunca fique muito desbalanceada. Quando você insere ou remove um nó, elas podem fazer operações chamadas rotações, para reorganizar a árvore e manter a altura dela logarítmica. Ah, elas se consertam sozinhas para manter a performance. Isso, elas garantem que a busca, inserção e remoção sejam sempre odd log n, mesmo no pior caso. É um exemplo fantástico de como um algoritmo e uma estrutura de dados mais sofisticados superam as limitações de uma abordagem mais ingênua. E onde a gente vê essas árvores mais complexas sendo usadas na prática? Elas são a base para outras estruturas ainda mais especializadas, principalmente quando a gente pensa em dados que não cabem na memória RAM e precisam ficar no disco, HD ou SSD. Discos são muito mais lentos que a RAM, né? Milhões de vezes mais lentos. E eles trabalham lendo e escrevendo blocos de dados, não byte a byte. Então, as árvores otimizadas para disco, como as B-trees e B+trees, são diferentes. Como assim? Em vez de cada nó ter só 2 filhos, esquerda e direita, os nós de uma B-tree podem ter muitos filhos e guardar múltiplos valores dentro de cada nó. A ideia é colocar o máximo de informação relevante em cada bloco lido do disco para minimizar o número de leituras lentas que você precisa fazer para achar o que procura. Faz sentido. Minimizar o acesso ao disco. E onde a gente encontra essas B-trees e B+trees? Olha, basicamente em todo lugar que lida com grandes volumes de dados em disco. Sistemas de arquivos como o NTFS do Windows, o ext4 do Linux, o IPFS do macOS, usam variações delas para organizar os diretórios e encontrar arquivos rapidamente. E banco de dados também, né? Ouvi falar que os índices usam isso. Fundamentalmente. A grande maioria dos índices em bancos de dados relacionais, Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, são implementados usando B+trees.
uma variação da B-Tree otimizada para busca em faixa e acesso sequencial. Entendi. E como que um índice desses, uma B+Tree, numa coluna do banco, acelera uma consulta, um select? Imagina que você tem uma tabela de clientes com milhões de linhas e quer buscar o cliente com um ID específico. Select from clientes where ID igual a 1, 2, 3, 4, 5. Sem índice nessa coluna ID, o banco teria que ler a tabela inteira, linha por linha, comparando o ID de cada uma. Seria O de N. Lento pra caramba se a tabela for grande. Muito. Com o índice B+Tree na coluna ID, o banco usa a árvore para navegar rapidamente até o registro ou os registros que têm aquele ID. É uma busca O de log N. Em vez de milhões de leituras, faz algumas poucas. A diferença é gigantesca. Uau! Realmente acelera muito. Mas sempre tem um mas, né? Qual o custo de ter esses índices? O custo aparece nas operações de escrita. Insert, Update, Delete. Cada índice que você tem numa tabela acelera as leituras, select, mas deixa as escritas mais lentas. Por quê? Porque quando você insere uma linha nova, ou atualiza uma coluna indexada, ou deleta uma linha, o banco não só tem que mexer nos dados da tabela em si, mas também tem que atualizar cada índice que é afetado por essa mudança. E atualizar uma B+Tree envolve operações na árvore que tem um custo. Ah, então adicionar um índice novo pode deixar uma insert mais lento. Pode, e geralmente deixa. Por isso, a arte de otimizar um banco de dados envolve escolher quais colunas indexar. Indexar tudo deixa as leituras rápidas, mas as escritas podem ficar insuportavelmente lentas. É um equilíbrio. A escolha da estrutura de dados e quando usá-la é absolutamente vital para a performance. Que jornada, hein? A gente começou lá nos bits e bytes, entendendo as limitações e a lógica dos processadores antigos, como o 6502. Passamos pela gestão de memória em C, que é tão crucial, a dança entre stack e heap, o poder e o perigo dos ponteiros, e as estruturas lineares como arrays e listas. Aí a gente desvendou como o nosso código-fonte vira a instrução de máquina, o trabalho incrível dos compiladores com otimizações, a representação intermediária, e essa dinâmica moderna entre compilação AOT e JIT. E fechamos com as árvores, desde as BSTs e o problema do balanceamento, até as B+Trees, que são a espinha dorsal dos nossos sistemas de arquivos e bancos de dados. Para quem está aprendendo a programar, eu acho que a grande mensagem que fica é conhecer esses fundamentos, mesmo que você não vá escrever assembly ou gerenciar a memória manualmente todo dia no seu framework favorito. É o que constrói a sua intuição. Te ajuda a raciocinar sobre performance, a entender por que aquele código está lento, a depurar erros que parecem vir do nada, a escolher a ferramenta certa para a tarefa certa com mais consciência. É entender o porquê das coisas funcionarem do jeito que funcionam, né? Não só o como usar. Exatamente. E o que faz a diferença entre só usar as ferramentas e realmente entender como construir software que seja eficiente, robusto, que funcione bem de verdade. E para fechar, fica aquela provocação para pensar. Hoje, com tantas camadas de abstração que a gente usa, frameworks web, linguagens de altíssimo nível, cloud, quanta da mágica que faz tudo isso funcionar ainda depende lá no fundo desses princípios básicos que a gente discutiu. E o que acontece quando essas abstrações convenientes vazam? Quando elas falham ou não são suficientes e a gente é forçado a olhar para baixo e encarar essa complexidade fundamental de novo? Uma ótima questão para levar para casa e refletir. Com certeza. Muito obrigada por acompanhar a gente nessa análise mais profunda hoje. Continuem curiosos, explorando e até a próxima.